Falar daquelas divergências entre Lira e Pacheco, porque elas continuam. Por isso eu vou chamar a Catiúcia Sotomayor. Catiúcia, há uma discussão da retomada das comissões mistas para avaliar as medidas provisórias. Senado quer retomar o que a Constituição prevê, Câmara quer manter aquilo que a pandemia ajudou a implantar. E agora, como é que ficam projetos importantes como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos estes que precisam de andamento para o governo funcionar? É isso, é uma questão de acelerar as tramitações. Se não for votada no prazo, a medida provisória perde a validade, ou seja, nesse caso, a ampliação desses benefícios do Bolsa Família, no caso dos R$600 e dos 150 extras, esse benefício acaba. E esse imbróglio entre Câmara e Senado pode afetar atualmente 13 medidas do governo Lula. Você citou Minha Casa Minha Vida, também está incluída aí o Mais Médicos, a desoneração dos combustíveis. Enfim, é uma questão, uma necessidade urgente de definição. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque uma sessão do Congresso Nacional para que senadores e deputados possam discutir e aí decidir a tramitação dessas medidas provisórias, exercendo o contraditório. Segundo Lira, o assunto deve ser discutido e resolvido internamente pelo Legislativo. Houve a tentativa de envolver o STF nessa polêmica e, segundo ele, isso seria uma forma de tumultuar a atividade legislativa. Lira aponta ainda a incoerência do presidente da outra casa. A instalação das comissões mistas para alterar o regime de tramitação de medidas provisórias tem causado, como a gente tem falado, muito mal-estar, muita exposição. O presidente da Câmara chegou a se reunir com o presidente Lula nesta sexta-feira e enviou também na sexta-feira à noite um ofício ao Senado Federal se manifestando mais uma vez sobre a determinação de Rodrigo Pacheco, que autorizou a retomada das comissões mistas depois de uma questão de ordem apresentada pelo senador Renan Calheiros. Lira chamou essa decisão de truculenta e, segundo ele, a medida deveria ser aprovada numa sessão do Congresso Nacional. Qual é o grande problema, a grande confusão nessa história toda? Desde a pandemia, como você disse, as MPs são analisadas pelos deputados e depois vão ao Senado. É um processo mais rápido. A ideia dos senadores é retomar o modelo anterior, o modelo oficial previsto na Constituição, em que um colegiado com integrantes das duas casas, ou seja, uma comissão mista formada por 12 senadores e 12 deputados, faz a primeira análise e só então esse relatório aprovado, ele vai ser analisado primeiro no plenário da Câmara pelos deputados e depois no plenário do Senado pelos senadores. Se esse rito for retomado, além de ser mais lento, o protagonismo dos deputados é reduzido e os senadores ganham espaço. Porque hoje a reclamação, principalmente vinda do Senado Federal, é que as propostas ficam muito mais tempo para análise na Câmara e o Senado acaba não conseguindo se aprofundar nesses temas antes de votar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda definiu que as medidas provisórias editadas no governo Jair Bolsonaro, ou seja, até o final do ano passado, não entram nessa nova regra. Seriam só as do governo Lula. Como a gente falou, são 13 até agora que precisariam passar pelas comissões mistas antes de ir aos plenários. Para entender um pouquinho a tramitação, o prazo inicial de vigência de uma MP é de 60 dias. Ela pode ser prorrogada automaticamente por mais 60 dias, ou seja, vale por 120 dias, caso não tenha a votação concluída nas duas casas. Se não for apreciada em 45 dias, contados da publicação, entra num regime de urgência e aí trava a pauta. E esse problema todo, esse embate de travar a pauta, pode afetar políticas públicas do governo Lula, que foram estabelecidas por meio de MPs, como a que garante os R$600 do Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a que reestrutura o Mais Médicos e a que define, por exemplo, a desoneração dos combustíveis. Se as MPs caírem, o governo pode enviar projetos com o mesmo tema sob regime de urgência, mas esses textos precisam ser votados para passar a valer, enquanto que uma MP tem força de lei assim que é editada, e aí quando é aprovada ela continua valendo. Segundo o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, entretanto, apesar da crise dentro do Legislativo, ele garante que não há crise entre Legislativo e Executivo. Vamos ver. Obrigado, viu, Catiúcia? Que bom que você trouxe todas as informações, porque a gente tem uma entrevista também agora para falar sobre esse impasse, essa queda de braço entre presidentes do Senado e da Câmara, com o deputado federal Carlos Jordi, eleito pelo PL do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara.
Deputado, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu quero começar sabendo de bastidor. Quero entender nos bastidores como é que esse impasse que a gente tem visto, aí inclusive com falas de ambas as partes, está repercutindo nas bancadas, inclusive na oposição. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Um prazer poder falar contigo e todos que nos acompanham na Jovem Pan. De fato, há uma queda de braço, e essa queda de braço não é só uma queda de braço do Senado com a Câmara dos Deputados. É uma queda de braço do Renan Calheiros com o presidente Arthur Lira. Todos sabem que Renan Calheiros ele é um desafeto do Arthur Lira, eles são do mesmo estado, o estado de Alagoas. E também há uma queda de braço que está acontecendo entre o Executivo, o presidente da República e o Legislativo, a Câmara dos Deputados. Por quê? Porque eles sabem que no Senado, o chefe do poder, o presidente Rodrigo Pacheco, é aliado do presidente Lula e eles têm menos parlamentares para poderem negociar, dialogar. Já a Câmara dos Deputados, Arthur Lira não é tão aliado, é mais independente e são 513 deputados. E aí o que está acontecendo? O modelo que nós temos hoje é um modelo que tem funcionado muito. É um modelo que foi adotado na pandemia e que segue a conformidade do que estabelece a nossa Constituição, de que projetos de iniciativa do Executivo, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados e a casa revisora é o Senado Federal. E esse prazo de 60 dias mais 60, 120 dias, acaba sendo um prazo muito exíguo para que nós tenhamos uma comissão mista para debater um tema tão complexo. E na comissão mista acaba perdendo muito tempo. E, às vezes, esse prazo acaba se extrapolando. Quando chega na Câmara, já não há mais tempo para debater, para discutir, e nem tem a possibilidade das emendas de plenário que surgiram com a pandemia. O atual modelo que nós temos, que foi feito um ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estabeleceu que não havia necessidade da comissão mista. A proposta de medida provisória chega na Câmara dos Deputados, tem esse período de 60 dias, 45 dias, caso não seja aprovada, caso não seja debatida, deliberada, há um sobrestamento da pauta, mas nesse caso nós temos a possibilidade de fazermos as emendas que são feitas no período de 6 dias após a publicação e ainda temos a possibilidade de fazer as emendas de plenário. E isso também vai para o Senado. O Senado também tem os 6 dias para emendamento após a publicação e também pode fazer as emendas de plenário. E olha que fato curioso, o Senado Federal aprovou o maior número de emendas da sua história nesse período, durante esse ato conjunto que foi feito entre as mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. E agora, quando o presidente Arthur Lira fala que ele está fazendo, o Rodrigo Pacheco está tendo uma medida truculenta, ele tem razão, porque foi uma questão de ordem feita por Renan Calheiros, um senador, durante uma sessão do Senado, e o Rodrigo Pacheco, investido na presidência do Senado, tomou uma posição como presidente do Congresso Nacional, tolhendo o direito de deputados poderem fazer a contradita, poderem contraditarem esse ato. Ou seja, essa questão de ordem nem poderia ter sido feita no Congresso Nacional, aliás, no Senado Federal, deveria ser feita numa sessão do Congresso Nacional, onde haveria deputados e senadores para deliberarem sobre essa questão de ordem, para contraditarem essa questão de ordem e recorrerem, caso a decisão do presidente do Congresso Nacional, que é Rodrigo Pacheco, fosse favorável a essa questão de ordem. O nosso comentarista Adriano Cerqueira também quer participar da entrevista, então eu vou abrir o espaço agora para que ele possa perguntar ao senhor. Vai lá, Cerqueira. Boa noite, deputado Carlos Rogério, um prazer estar entrevistando. O senhor acredita que essa questão, como foi encaminhada pelo senador Rodrigo Pacheco, tem o dedo do governo atrás disso, ou seja, foi algo articulado justamente para tentar retomar o Senado como o definidor da agenda no Congresso? Olha, eu não tenho dúvidas. Como eu disse, o Senado Federal, ao Rodrigo Pacheco, que é um aliado de primeira hora do Lula, o Arthur Lira tem uma posição mais independente, Senado Federal são 81 senadores e a Câmara dos Deputados são 513.
então você acaba tendo uma maior facilidade de fazer a aprovação das matérias fazendo a comissão mista. Até porque, pensem comigo, a comissão mista tem 24 membros, 26, na verdade, são 12 para cada lado, mas há vagas para aqueles partidos que não têm a proporcionalidade, não tem cadeiras de proporcionalidade. Então, acabam sendo 13 mais 13 cadeiras, 13 para a Câmara e 13 para o Senado. A Câmara dos Deputados tem 513 deputados. Isso daria, esse número de 12 deputados ou 13, 2,3% da Câmara. E o Senado Federal, 81 senadores, com 12 cadeiras, você tem uma representatividade de 15% na comissão mista. Então você tem um empoderamento muito grande do Senado Federal. E a matéria, quando é discutida nessas comissões mistas, ela acaba tendo um debate que gera muito tempo, acaba tendo um desgaste muito maior, e o período, esse prazo de 120 dias, normalmente ele acaba se finalizando dentro da comissão. E aí você não consegue fazer com que a Câmara possa debater de uma forma muito mais profícua esses projetos, essas medidas provisórias, o Senado também não, e acaba até com a figura da emenda de plenário. A emenda de plenário foi um grande avanço desse ato conjunto da Câmara e do Senado, porque permitiu que, inclusive, os senadores pudessem alterar o texto das medidas provisórias de uma forma que nunca antes haviam alterado. Então, dessa forma que eles estão fazendo, sobretudo com essa política que vem se adotando, que não é regimental e não é constitucional, de que o líder do governo no Congresso Nacional é que define quem são os presidentes e os relatores das comissões mistas, e também com essa definição de que apenas as medidas provisórias do governo Lula é que sofrerão essa tramitação, esse rito, que era o rito tradicional, e as medidas provisórias do governo Bolsonaro estão sendo enviados direto para a Câmara. Inclusive, o presidente Arthur Lira foi muito sábio em dizer que há falta de coerência do Pacheco ao definir dessa forma. Então, demonstra-se que eles estão tentando fazer com que as medidas provisórias possam ir para o Senado e não sofrerem alterações que são totalmente democráticas, com uma participação muito maior do parlamento. Querem somente que haja os senadores que são aliados do presidente Lula para fazerem algumas alterações ou nenhuma alteração. Pense comigo, se uma medida provisória que tem 6 dias para emendamento e passa pela Câmara, aliás, quando ela é publicada, tem 6 dias para emendamento pela Câmara e para o Senado. Se ela passa a maior parte do tempo na comissão mista, e uma comissão que tem metade de senadores, metade de deputados, e que tem um relator que vai ser indicado pelo líder do governo no Congresso, ele vai se exiguir o tempo todo definido para debater a matéria, e a partir dali, quando ela for para a Câmara, não vai mais ver a possibilidade de emendas de plenário, somente as emendas que nós fizemos nesses 6 dias. E se ela tiver reestruturado o texto inteiro na comissão mista, reformulado, o relator fazendo modificações que acabam modificando totalmente o texto, as nossas emendas feitas nesses 6 dias iniciais acabam perdendo a validade, acabam não surtindo efeito. Então isso é uma manobra e é lamentável que o Rodrigo Pacheco esteja tomando essa decisão, porque se ele fosse realmente querer voltar com o tradicional, ele deveria abrir uma sessão do Congresso Nacional, aceitar essa questão de ordem no Congresso Nacional e não numa sessão do Senado Federal, e após isso dar a oportunidade de nós, deputados, também contraditarmos essa medida, até porque o atual modelo, aliás, um modelo previsto na Constituição, mas que não tem essa previsão de uma composição mista da comissão mista que está aí com 12 para 12 ou 13 para 13, não beneficia a Câmara dos Deputados e, na verdade, acaba desequilibrando o processo legislativo. Deputado, eu queria trazer alguns fatos para entender o seu ponto de vista sobre eles, né? O senhor mencionou que haveria um interesse ali do governo federal em manter esse poder mais concentrado no Senado, exatamente por conta dos aliados que estariam ali. Na Câmara há uma resistência maior, uma oposição mais, mais gorda, vamos dizer assim, né?
E aí eu queria entender alguns movimentos que o presidente da Câmara fez ao longo dessa semana e o senhor trazer um pouco desse seu olhar, dessa sua análise, porque em um determinado momento ao longo da semana, a Lira disse que o governo federal tinha sinalizado a ele que gostaria de manter da forma como está depois da pandemia, pela agilidade e pela facilidade com que o governo teria de negociar e conversar com o presidente da Câmara. A gente viu também numa reunião que Lula faz com ministros a presença de Arthur Lira também. Como é que o senhor enxerga essa movimentação de Arthur Lira, então, tentando mostrar que, sim, olha, do jeito que tá bom e do jeito que é do interesse do governo federal também? Olha, eu acredito até que realmente havia esse interesse aí do governo federal em manter a tramitação da forma que está, mas não sei se de repente houve uma sinalização por parte de Renan Calheiros ao governo federal. O Renan Calheiros é aliado do presidente Lula e desafeto do Lira. E talvez tenha tido aí um convencimento de que o modelo atual prejudicaria o governo federal na hora de tentar dialogar, né, e fazer as suas ponderações para que não houvessem alterações nas medidas provisórias. A Câmara, é óbvio que fica com muito protagonismo com o modelo atual, mas é porque é um protagonismo que está previsto na Constituição. A Câmara tem, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 62 da Constituição, a prerrogativa de ter as deliberações, a casa iniciadora para os projetos de iniciativa do Executivo. E o Senado Federal acaba sendo a casa revisora. E isso é algo que está estabelecido na Constituição, nós não podemos mudar. Sabemos que há também a previsão de uma comissão mista, e essa comissão mista ela deve ser respeitada, mas o que não está sendo respeitado, e é através até mesmo de uma resolução que foi feita em 2002, que deve ser reformulada, é esse critério que não respeita a proporcionalidade das duas casas. 12-12 acaba beneficiando o Senado Federal, porque o Senado tem uma comissão que acaba tendo mais força, porque o líder do Congresso Nacional hoje, que é um senador, acaba fazendo as indicações de presidentes e relatores que vai beneficiar o governo federal. E, no final das contas, a Câmara vai se tornar um mero acessório, porque só vamos poder fazer modificações das medidas provisórias nesse período de 6 dias após a publicação da medida provisória. E não poderemos sequer fazer as emendas de plenário. Eu acredito que deve ser respeitada a Constituição, deve-se. O modelo atual que nós estamos vigente desde da pandemia, para mim, é melhor, mas nós devemos respeitar a Constituição. Então, por que não reformularmos esse regimento, o projeto de resolução, fazermos com que possamos ter uma comissão que seja mais paritária, com a proporcionalidade de cada casa, e também voltar com as emendas de plenário. Essas emendas de plenário que foram surpreendentes, até mesmo para o Senado Federal, que conseguiu fazer mais modificações nos textos de medidas provisórias e de diversos outros textos, porque o Senado, como uma casa revisora, acaba, às vezes, sendo prejudicado, porque a palavra final é sempre da Câmara. Mas, com esse atual modelo, eles conseguiram modificar muito mais as medidas provisórias. Então, tendo um limite temporal para que haja essa comissão mista, que haja a tramitação na comissão mista e também na Câmara, no Senado, tendo uma comissão que seja mais paritária com o respeito à proporcionalidade e as emendas de plenário, eu acredito que nós vamos ter uma tramitação, um rito muito melhor, que é o ideal, que eu acredito que é o que o presidente Arthur Lira também busca. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu só queria aproveitar a sua presença aqui para também questionar rapidamente um ponto de vista do senhor, e eu até peço uma resposta breve por conta do nosso tempo. Ao longo dessa semana, eu conversei com um interlocutor muito próximo do ministro Fernando Haddad da Fazenda, qual seria a estratégia dele de diálogo para começar esse debate sobre a nova âncora fiscal, sobre o novo arcabouço. Ele falou que uma das linhas muito fortes seria atuar num debate, num diálogo intenso com a oposição. O senhor, como líder, e aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, como é que será que vai ser esse debate? Como é que a oposição está recebendo essa ideia, essa possibilidade de projeto que ainda vai ser apresentado? Então, rapidamente,
Já houve algum tipo de busca de diálogo nesse assunto? Se o senhor puder trazer, adiantar isso para nós. E como é que o senhor está recebendo isso, assim como a oposição que o senhor representa? Olha, até agora não houve nenhum diálogo nesse sentido, né? Nós temos conversado sim com o governo tem nos procurado, o líder do governo, José Guimarães, me procurou para tratar de outras questões, por exemplo, convocações de ministros, que nós temos aí um diálogo, inclusive transformamos as convocações em convites essa semana na Câmara dos Deputados, com o compromisso de que eles realmente, os ministros estariam indo para a Câmara, atendendo ao nosso chamado dos deputados federais. Mas, com relação à âncora fiscal, eu ainda não tive nenhum contato, ninguém me procurou. Não, acho que a âncora fiscal sequer foi apresentada, né? Nós temos aí essa expectativa, porque até mesmo a questão da economia, a economia está indo muito mal pela ausência de uma âncora fiscal. Desde o momento em que fizeram aquela PEC da transição, furando o teto de gasto em 200 bilhões, colocando um dispositivo para acabar com o teto de gasto via lei complementar, todos os ataques à autonomia do Banco Central que vem fazendo o Lula e todas as besteiras que ele vem fazendo ao abrir a sua boca. Tudo isso tem feito a nossa economia ir muito mal. A taxa Selic está nesse patamar de 13,75%, não é culpa do presidente do Banco Central, não é culpa do presidente Bolsonaro, é culpa realmente das medidas desastrosas que vem cometendo o Lula. E eu não sou daquela oposição do quanto pior, melhor. Eu quero que o meu país esteja sendo bem conduzido. Então, tudo que for ruim, nós vamos rejeitar. Nós temos interesses que seja apresentado logo esse novo arcabouço, para entender como que ele vai funcionar. Há uma pesquisa aí que foi feita pelo Instituto Genial Quest com pessoas do mercado financeiro, 98% discordam da condução do governo Lula com relação à economia e 90% acreditam que essa nova âncora fiscal não vai dar sustentabilidade da dívida. Então, assim, eu quero entender. Vamos ver e vamos debater para conseguir fazer com que possamos ter um arcabouço fiscal melhor que o teto de gasto, que já era, ao meu ver, suficiente para que nós não tivéssemos um gasto público desordenado e mais do que nós arrecadamos, como vem acontecendo agora com o governo Lula. Deputado Carlos Jordi, muito obrigado pela entrevista. Agradeço também ao Cerqueira pela participação, por me ajudar a conduzir essa conversa com o Carlos Jordi. Eu ainda vou debater bastante coisa com o Cerqueira ao longo dessa edição. Do senhor, deputado, eu já me despeço. Um abraço, obrigado. Obrigado, Evandro, Cerqueira, todos que nos acompanham aí na Jovem Pan. Prazer falar com vocês. Até a próxima.